Resumo do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/90. Primeira parte. Título 1. Das disposições preliminares. Proteção integral à criança e ao adolescente. Entende-se por criança aqueles até 12 anos de idade incompletos. Já o adolescente são aqueles que se encontram entre 12 e 18 anos de idade. Mas, atenção, existem alguns casos excepcionais em que essa lei pode ser aplicada às pessoas entre 18 e 21 anos. A criança e o adolescente devem ter os direitos fundamentais da pessoa humana garantidos, com absoluta prioridade, de forma que compreenda: primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias, precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 1. Do Direito à Vida e à Saúde. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o seu desenvolvimento sadio e harmonioso, mesmo antes de seu nascimento, visto que é assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e ainda atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal integral no âmbito do SUS, o Sistema Único de Saúde. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 2. Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais, opinião e expressão, crença e culto religioso, brincar, praticar esportes e divertir-se, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação, participar da vida política na forma da lei e buscar refúgio, auxílio e orientação. Título 2. Dos Direitos Fundamentais. Capítulo 3. Do direito à convivência familiar e comunitária. Seção 1. Disposições gerais. É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio familiar e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento integral. De acordo com o artigo 21, o poder familiar será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma do que dispuser a legislação civil, assegurado a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. E conforme o artigo 22, aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir
às determinações judiciais. A perda e a suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações de sustento, guarda e educação dos filhos menores. Seção 2. Da família natural. Família natural é a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Conforme o parágrafo único, entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos com os quais a criança ou o adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e afetividade. Seção 3. Da família substituta. Subseção 1. Disposições gerais. A colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente, nos termos desta lei. Tratando-se de maior de 12 anos de idade, será necessário o seu consentimento, colhido em audiência. E, ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável prestará compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo mediante termo nos autos. Seção 3. Da família substituta. Subseção 2. Da guarda. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais. O poder público estimulará, por meio de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios, o acolhimento, sob a forma de guarda de criança ou adolescente afastado do convívio familiar. A guarda poderá ser revogada a qualquer tempo, mediante ato judicial fundamentado, ouvido o Ministério Público. Seção 3. Da família substituta. Subseção 3. Da tutela. A tutela será deferida nos termos da Lei Civil à pessoa de até 18 anos incompletos. Conforme o parágrafo único, o deferimento da tutela pressupõe a prévia decretação da perda ou suspensão do poder familiar e implica necessariamente o dever de guarda. Seção 3. Da família substituta. Subseção 4. Da adoção. Conforme o artigo 39, em seu parágrafo 1º-A, a adoção é uma medida excepcional e irrevogável, a qual se deve recorrer apenas quando esgotados os recursos de manutenção da criança ou adolescente na família natural ou extensa, na forma do parágrafo único do artigo 25 desta lei. Conforme o artigo 43, a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivos legítimos. Conforme o parágrafo 2º, em se tratando de adotando maior de 12 anos de idade, será também necessário o seu consentimento. Título 2 dos Direitos Fundamentais. Capítulo 4 do Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer. Conforme o artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, de modo que lhes sejam assegurados, no inciso 1º, igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, inciso 2º, direito de ser respeitado por seus educadores, inciso 3º, direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Inciso 4º, direito de organização e participação em entidades estudantis. Inciso 5º, acesso à escola pública e gratuita.
próxima de sua residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentem a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. Conforme o parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. Conforme o artigo 53-A, é dever da instituição de ensino, clubes e agremiações recreativas e de estabelecimentos congêneres assegurar medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas ilícitas. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente o ensino obrigatório e gratuito, sendo que seu não oferecimento pelo poder público ou sua oferta irregular importa a responsabilidade da autoridade competente. Também é responsabilidade do poder público recensear os educandos, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência à escola. Porém, nem tudo é obrigação do Estado. É importante ressaltar que, conforme o artigo 55, são os pais ou responsáveis que têm a obrigação de matricular as crianças e adolescentes na rede regular de ensino. Conforme o artigo 56 do ECA, os dirigentes de estabelecimentos de ensino comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de: inciso 1º, maus tratos envolvendo seus alunos; inciso 2º, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares; inciso 3º, elevados níveis de repetência. Título 2 dos Direitos Fundamentais. Capítulo 5 do Direito à Profissionalização e à Proteção no Trabalho. É proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Conforme nos diz o artigo 62, considera-se aprendizagem a formação técnico-profissional ministrada segundo as diretrizes e bases da legislação de educação em vigor. A formação técnico-profissional obedecerá aos seguintes princípios. Inciso 1º, garantia de acesso e frequência obrigatória ao ensino regular. Inciso 2º, atividade compatível com o desenvolvimento do adolescente. Inciso 3º, horário especial para o exercício das atividades. Ao adolescente até 14 anos de idade é assegurada a bolsa de aprendizagem. E conforme o artigo 67, ao adolescente empregado, aprendiz, em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em entidade governamental ou não, é vedado o trabalho. Inciso 1º, noturno, realizado entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Inciso 2º, perigoso, insalubre ou penoso. Inciso 3º, realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social. Inciso 4º, realizado em horários e locais que não permitam a frequência à escola. Título 3 da Prevenção. Capítulo 1 Disposições Gerais. Conforme nos diz o artigo 70, é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E para isso, o artigo 70-A nos diz que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes. Título 3 da Prevenção. Capítulo 2 da Prevenção Especial.
Seção 1 da informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos. O artigo 74 determina que o poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Enquanto isso, os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar em lugar visível e de fácil acesso informação sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária especificada de classificação. No artigo 75, vemos que toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como adequados à sua faixa etária. Já as crianças menores de 10 anos somente podem ingressar e permanecer nos locais de apresentação quando acompanhadas dos pais ou responsável. Título 3 da Prevenção. Capítulo 2 da Prevenção Especial. Seção 2 dos Produtos e Serviços. Conforme o artigo 81, é proibida a venda à criança ou ao adolescente de: inciso 1º, armas, munições e explosivos; inciso 2º, bebidas alcoólicas; inciso 3º, produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida; inciso 4º, fogos de estampido e de artifício, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Inciso 5º, revistas e publicações que contenham material impróprio ou inadequado para crianças e adolescentes. Inciso 6º, bilhetes lotéricos e equivalentes. Título 3 da Prevenção. Capítulo 2 da Prevenção Especial. Seção 3 da Autorização para viajar. O artigo 83 nos diz que nenhuma criança ou adolescente menor de 16 anos poderá viajar para fora da comarca onde reside, desacompanhado dos pais ou dos responsáveis, sem expressa autorização judicial. No parágrafo 2º, nos diz que a autoridade judiciária poderá, a pedido dos pais ou responsável, conceder autorização válida por até 2 anos. Já o artigo 85 determina que, sem prévia e expressa autorização judicial, nenhuma criança ou adolescente nascido em território nacional poderá sair do país em companhia de estrangeiro residente ou domiciliado no exterior. Gostou do vídeo? Então inscreva-se, curta e compartilhe.